Vai que vai. Pronto. Vai ser, Isabela, continua. Bom, gente, boa noite a todos. Já tivemos uns problemas técnicos aqui, mas está tudo certo. Sejam bem-vindos ao primeiro Meetup do DBT no Brasil. Peço para quem puder mutar o microfone para que não tenha interferência, para a gente conseguir fazer que seja agradável para todo mundo aí de casa. Então, essa iniciativa do Meetup foi ideia inicial do Daniel, que é o nosso CDO aqui da Indicium, para promover uma conversa sobre DBT aqui no Brasil. É uma coisa que a gente estava sentindo bastante falta. E graças a essa união da galera que está querendo trocar uma ideia sobre essa ferramenta, a gente está aqui hoje com o Felipe, com o Gabriel, com o Daniel e com a Rose para a gente falar um pouquinho sobre o DBT. Inclusive, a Rose é nossa presença ilustre. Ela é portuguesa, mas é diretamente falando aí do DBT, diretamente de Washington, então a gente também tem essa presença aí especial hoje. E eu só vou explicar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar. Já tinha ali na descrição do evento, mas primeiro o Felipe vai contar um pouquinho sobre o uso do DBT na Loft, seus aprendizados, depois o Gabriel entra para falar sobre a implementação do DBT no time de dados, e por fim, o Daniel vai falar um pouquinho sobre como o DBT funciona dentro do Modern Data Stack, e aí depois a gente vai ter um momento para a gente trocar ideia, conversar, se conhecer e falar um pouquinho. E nesse meio tempo a gente tem o Slack do DBT ali, então eu não sei se todos estão dentro do canal, mas tem o canal Local Brasil, que é onde a gente está trocando algumas informações. Então eu vou colocar o link aqui para vocês daqui a pouquinho. E a gente também tem algumas regrinhas aí sobre perguntas e respostas que eu vou compartilhar com vocês para a gente tornar tudo mais fluido. Acho que é isso, né? Só um minutinho antes de a gente começar. Rose, o pessoal está falando que algumas pessoas não estão conseguindo entrar. Não sei se estão na waiting list ou se a gente atingiu algum limite da sala. Você saberia dizer? Deixa eu ver. Vamos ver. Talvez vale conferir o link, se eles estão no mesmo. Há mais pessoas a juntarem-se. Eu acho que era esse, então. Boa, maravilha. Tem que ficar de olho no waiting list, que eu acho que tem que dar uma prova sozinho, né? Sim. É isso aí. Então, acho que, como a Bela fez a introdução, né, a gente estava um tempo aí procurando aí a comunidade do Brasil de DBT, pessoas que estão utilizando. Eu imagino que muitos de vocês não sabem muito bem o que é, né? Então a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai tentar explicar bem o que é a ferramenta, né? Por que ela é tão importante hoje. Então eu acho que a Rose pode começar aí com a sua introdução aí por parte do DBT Labs, por favor. Vou começar, sim. Olá, toda a gente, pessoal do Brasil e se calhar também de Portugal. Obrigada por me deixarem participar hoje. O meu nome é Rosi, eu trabalho no DBT Labs como Manager de eventos, mais especificamente organizando meetups, ajudar meetups como este, como o primeiro, Meetup do Brasil, e como o título descreve aqui, uma das prioridades que eu tenho no meu trabalho é de apoiar a comunidade que usam o DBT. Eu ia pedir se puderem fazer um mute no microfone. Ok, obrigada. Mas sim, então é um prazer estar aqui hoje no primeiro encontro do DBT no Brasil. É muito impressionante ver o número de pessoas que estão a juntar e mal posso esperar por ouvir mais sobre as vossas experiências. Em poucos momentos vocês vão ouvir mais sobre esta ferramenta, o qual eu não tenho muito knowledge, mas eu queria, de uma certa maneira, dar-vos
uma observação sobre o que é que o DBT Labs faz e o que é que a nossa missão transmite. Vamos aqui. Ora bem, o DBT Labs, para quem não conhece, são pioneiros na prática de engenharia analítica e tem como missão ajudar analistas e suas equipas a trabalhar de uma maneira mais eficiente. Através dos meetups como este, nós conseguimos apoiar líderes da comunidade DBT e construir uma rede de pessoas mais diversa que se apoiam de várias maneiras. Eu traduzi o título de um dos blog posts do nosso fundador, e aqui vai: da comunidade, pela comunidade, para a comunidade. E nós, no DBT Labs, acreditamos mesmo que o nosso sucesso é a reflexão dos princípios e do sucesso da nossa comunidade. Por isso, vamos continuar a fazer o possível para apoiar esta troca de ideias e de conhecimento. Se vocês hoje estão aqui neste Meetup, foi porque já se juntaram à nossa página do Meetup. Quero também partilhar outros links, outras resources que vocês podem usar. Espero que possam também juntar-se na nossa comunidade do DBT Slack. Aqui tem o link. Também vamos pôr no chat do Zoom daqui por um minuto. Adicionem o channel Local Brazil para poder interagir mais com pessoas na vossa comunidade brasileira. E também vou usar esta oportunidade para vos transmitir que temos uma conferência grátis em dezembro e acho que se vocês tiverem a oportunidade seria muito bom juntarem-se a nós. Por isso, é só isso que eu tenho por hoje. Espero que gostem deste Meetup e que este seja o primeiro de muitos outros encontros. Ok? Obrigada, Rosie. Muito bom a gente conseguir, né, no nosso primeiro Meetup já estar junto com vocês. Isso já mostra como o DBT realmente pensa na comunidade, ainda que o Brasil seja uma comunidade pequena, mas a gente já mostra a nossa força em reunir tanta gente, né? Então agora acho que, Felipe, é contigo, né? Conta um pouquinho aí pra gente sobre DBT, a Loft, tenho certeza que tem bastante gente curiosa aí para saber. Eu tô querendo saber, porque eu quero saber quanto que tem em conta, quanto que tem em caixa, se dá, se não dá. Acho que se eu... É isso, agora liberou. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, mais rapidamente me apresentando. Meu nome é Felipe, eu trabalho hoje como líder de uma das frentes do time de Business Analytics da Loft. E aí, antes de entrar e contar um pouquinho para vocês como que a gente usa o DBT e como foi a implementação do DBT aqui na Loft, queria passar rapidamente, como a gente não sabe exatamente quanto vocês conhecem sobre a ferramenta, a ideia é passar um pouquinho, bem de forma breve aqui, sobre o que é o DBT, para que ele serve, para que ele surgiu. Então, e aí já deixo o primeiro pedido de dúvidas, questões. A Rosie pode até mandar algumas dicas ali de como mandarem perguntas, podem usar um emoji de interrogação para ajudar, mas vão mandando aí via chat. Acho que a ideia é ser bem um bate-papo aberto. A gente vai tomar a frente aqui com algumas apresentações, mas a ideia é conseguir bater bastante papo com todo mundo, beleza? Sim. Eu ponho o link agora mesmo no chat. E só última coisa antes do Felipe começar, a gente vai dividir, então, para a gente não perder as perguntas e para todo mundo poder fazer uma troca legal. Então, assim que ele terminar, a gente vai selecionar algumas perguntas para ele responder e aí a gente vai seguindo com os nossos com a nossa outra galera. Nem vou falar palestrantes, porque essa não é a ideia. Então, que é tua, Felipe. Muito bom, maravilha, gente. Eu estou me aproveitando aqui de um diagrama que tem no site do DBT, que conta um pouquinho de onde que o DBT entra em um pipeline de dados, né? Então, se de um lado ali a gente tem dados crus que podem estar em diversas
formatos, estruturados ou não estruturados, vindo de diversas fontes e de diversas maneiras, diversos métodos de ingestão, que aí o Daniel até vai contar um pouquinho mais sobre a arquitetura no fim. A gente chega com esses dados até o nosso um data warehouse, ou um data lake, ou qualquer que seja a estrutura que cada um organiza esses dados. E existe sempre a necessidade da gente criar transformações em cima desses dados, seja definindo conceitos de negócio, seja construindo as próprias entidades, tabelas fato, dimensão, enfim, qualquer que seja o modelamento escolhido ali para o banco de dados analítico, para depois ser consultado ali na outra ponta, em datasets ali representados pelas bolinhas mais organizadas, né? E aí por ferramentas de visualização, BI, dashboards, modelos, machine learning, analytics operacional e assim por diante. Onde o DBT entra é justamente no meio desse caminho. Então, eu gosto de sempre explicar da forma que ele fica em paralelo com o Data Warehouse. Então, o motor que ele executa todas as queries é sempre o motor do SQL, seja ele no Snowflake, no Redshift, BigQuery, Databricks e alguns outros que, inclusive, existem em suporte. E aí, por cima desse motor SQL, o DBT traz várias outras funcionalidades e benefícios para esse pipeline. Então, você não só desenvolve lá dentro, como consegue trazer outras coisas e outras boas práticas de engenharia de software para o mundo dos dados. Então, coisas como testes em cima dos dados e do código que foi escrito, documentação vivendo no mesmo lugar, você conseguir fazer deployment, e aí teste, CI, integração contínua e assim por diante, são todas as funcionalidades que o DBT traz aqui para a mesa, nesse stack moderno. E aí, como que ele faz isso? Esses três grandes elementos que estavam ali no diagrama. Então, o primeiro deles é controle de versionamento, e CI/CD. Então, com o DBT, você consegue versionar os seus códigos e as definições das tabelas em SQL. Isso é uma grande vantagem, porque talvez, como alguns de vocês já tenham passado, a gente nunca sabe, a tabela mudou aqui e a gente só vai descobrir lá na ponta quando alguém está consumindo algum dashboard que está diferente de ontem. Putz, o que mudou na definição dessa tabela? Ninguém sabe procurar porque não tem um versionamento, não tem um histórico do que aconteceu. Ao mesmo tempo, você quer fazer alguma alteração, você precisa testar como que essa alteração se comporta ao longo do seu pipeline inteiro. E o DBT, por definição, já te permite fazer isso. Então, quando você tem um dev environment ali, né, um ambiente de desenvolvimento, você consegue testar suas alterações e garantir que nada quebra para baixo das dependências, digamos assim. Depois, quando você entra teste e documentação, garante que você só sobe em produção o que esteja de acordo com os requisitos definidos, com relacionamentos, com testes, por exemplo, de unicidade, de uma coluna não pode ser nula dentro daquela tabela, ou até mesmo coisas mais complexas, como ela não pode ser nula quando uma determinada dimensão for igual a um valor especificado. Então, condições um pouco mais complexas que dá para definir a nível de transformação de dados, o que fica de uma forma muito confiável para você sempre subir os dados em produção. E, por fim, o desenvolvimento com SQL modular. Então, a referência, acho que a principal diferença, para quem ainda não usou o DBT, é que quando você escreve um SQL lá dentro, você select from, o nome da tabela, você não coloca o nome da tabela. Você coloca esse ref, que está até mostrado aqui na terceira frase. E o que esse ref faz é começar a criar um grafo de dependências dos seus modelos, das suas tabelas, né? Então, uma vez que você quer mudar uma tabela, você já sabe de quem que ela está consumindo, ou seja, quais são o que ela depende, e tudo mais para baixo no fluxo ali que depende também dessa tabela. Beleza? Foi uma introdução bem geral, mas a gente consegue ir conversando ao longo da noite aqui hoje mais no detalhe. Mas aí o que eu quero contar um pouco para vocês é como que a gente tem usado o DBT aqui na Loft. Como que foi o processo de implementação, o que a gente aprendeu, o que a gente deixa de dicas para quem vai começar esse processo. E aí o que vale, antes de eu entrar aqui, o que vale comentar é que não é eu estou aqui como mensageiro, mas é um super trabalho do time inteiro, assim como também Gabriel, Daniel, as apresentações aí, acho que é super legal reforçar que tem bastante gente envolvida em tudo que eu vou mostrar aqui, não é só
solo work. Beleza? Quem não conhece a Loft, uma apresentação bem rápida. A gente é uma das empresas que trabalha no mercado imobiliário aqui no Brasil, e a gente tem muita ideia de trazer o mercado imobiliário para a era do e-commerce. Então, a gente entende que o mercado imobiliário carece de muita transformação e carece de viver em um mundo e hoje que a gente consome conteúdos via Netflix, Spotify e faz compras via Amazon e Mercado Livre, e aí, de repente, se a gente quer comprar um imóvel, a gente tem que ter, sei lá, uma pasta na imobiliária para ficar folheando, entender como vai ser essa jornada. A gente acha que tem bastante oportunidade para endereçar isso, seja com tecnologia, seja com uma jornada, uma experiência de clientes muito mais fluida. Então, com esse grande desafio de trazer essa jornada de compra e venda de imóveis para o que a gente chama de era do e-commerce, a Loft já tem desenvolvido bastante coisa nova, trazendo outras empresas como de financiamento imobiliário, de aluguel de curto período aqui para dentro do grupo. Então, deixo também o convite para vocês conhecerem um pouco mais. E para entrar no contexto, trazer um pouquinho vocês para o mundo do que a gente tem do lado de cá, gosto de contar um pouco de como as equipes de dados ficam separadas aqui na Loft. Então, que nem eu contei para vocês, eu lidero uma das frentes da equipe de Business Analytics, então vou começar por ela. A equipe de BA fica responsável por não só definir os conceitos de dados e disponibilizar esses dados como tabelas e dashboards curados para o restante da companhia, mas sim de ser guardião ali dos conceitos, ou seja, a gente não quer ser a única área que faz análise na Loft, muito pelo contrário, a gente quer garantir que quando a gente fala de vendas, todo mundo fale a mesma língua, saiba o que a gente está se referindo quando a gente fala de vendas ali, mas que dali para frente todo mundo tem acesso a esses dados, tem acesso a essas informações de uma forma curada, para aí sim a gente também conseguir entrar junto no auxílio à tomada de decisão. A gente tem um time de Data Engineer, a gente chama de Data X aqui internamente, Data Extreme, enfim, nomes. É um time de Data Engineering mais focado em plataforma. E o que isso quer dizer? Que esse time cria a plataforma e cria funcionalidades e aplicações pelas quais os squads, times de operação e a gente mesmo em BA vai interagir com o pipeline de dados. Então, já vou mostrar um pouquinho mais para vocês o fluxo, mas eles mantêm e configuram ferramentas como o próprio motor SQL, que hoje a gente usa o Databricks, algumas partes do DBT e assim por diante. E por fim, como muita gente sempre pergunta, o time de Data Science, ele vive separado desses nossos outros dois times. O time de DS fica alocado dentro de squads específicos. Então, dando alguns exemplos, assim, sempre para resolver problemas como que a gente vai precificar os imóveis, como que a gente vai alocar corretores para as visitas de imóveis e assim por diante. O time de DS, ele não vive centralizado não, no caso da Loft, né? Estou contando aqui para dar o contexto. Não fica centralizado como um time só que presta serviços, digamos assim, mas ele é um chapter que está alocado dentro de squads e problemas de negócios específicos. Esse aqui é o nosso pipeline bem simplificado, mas só para ter uma ideia do que a gente tem hoje de transformação de dados por aqui. Então, tem alguns sistemas ali, alguns formatos de ingestão dos dados. Então, tanto os sistemas nossos internos, que são desenvolvidos pelo time de Data Engineering, plataforma que eu comentei com vocês, algumas fontes externas, SaaS, como por exemplo o Stitch, que trazem um processo de ingestão um pouquinho mais simples. Apertei alguma coisa que eu fiquei no mundo aqui, mas voltei. E algumas coisinhas também via Message Bus, ali, usando o Kinesis, Firehose e assim por diante. Trazendo esses dados de forma cru, e tanto nos dados de forma cru quanto nas transformações em Warehouse e Data Marts, a gente tudo tem por cima do Databricks na AWS. E para a gente tem uma grande vantagem dentro disso, porque a gente consegue plugar esse mesmo ambiente lá no Looker, que é a nossa ferramenta de BI, de visualização de dados, acompanhamento de dashboards, quanto a gente tem um ambiente exploratório disponível já para o time, em formato de notebooks, dá para rodar SQL, Python e assim por diante. Então, tem um benefício grande em os dados viverem todos ali no mesmo lugar. E o DBT, que nem eu contei para vocês, vive em paralelo com essa coisa toda, em paralelo ali com o motor do Databricks, que ele pega os dados crus
e aplica as regras de negócio definidas principalmente pelo time de BA, para ir transformar e criar as bases a nível analítico. Então, esse é um de forma bem simplificada o pipeline. Mas aí eu já coloquei o DBT aqui e queria dar um passo atrás. Porque, como é que a gente chegou até aqui? Por que a gente trouxe o DBT e qual que era o cenário, né? Eu sempre conto que a gente tinha um paradoxo. Tinha, não, ainda tem um pouco, mas isso foi sendo endereçado ao longo do tempo, em governança de dados, que é algumas fontes de dados tem muitos times donos, então um exemplo é agendamento de visita no processo de compra de um apartamento. Precisa envolver muitos times, você precisa envolver a equipe que lida com corretores, você precisa envolver a equipe que está lá no site, que vai ter a jornada digital, você precisa envolver a equipe que vai fazer o follow-up, por exemplo, na hora de fechar a venda. Então, tem muitos times, principalmente de produto e engenharia, responsáveis por esse domínio de dados. Então, quando tem algum problema, fica aquele cachorro sem dono. Você não sabe, cachorro sem dono olha para a cara e morre de fome. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas fontes de dados sem times donos. O que isso quer dizer? Que dados muito importantes para a companhia, como, por exemplo, de CX, pesquisas, NPS e assim por diante, às vezes não tem um time centralizado responsável. Então, mesma forma, quando tem algum problema, quando algum contrato de dados é quebrado, a gente não tem para quem pedir ajuda e fica ali também no meio do caminho. Além disso, a gente tem o nosso processo de transformação anterior, que era feito com base em notebooks. Então, para quem nunca usou Databricks, a melhor paralelo são notebooks de Jupyter, né? É um ambiente bem parecido. Eles são muito úteis para você documentar, para você criar um ambiente exploratório, mas quando você vai usar ele para deixar conceitos de negócio ali dentro, ele deixa a desejar por não oferecer controle de versionamento, processo de aprovação, revisão. Então, sempre é muito difícil encontrar ali quando tem algum problema. Além disso, mudanças nos dados quebram as dependências que a gente não conhece, porque a gente não sabe o que depende do que, e precisa ficar olhando códigos de SQL para descobrir. Mas, além de tudo isso, tinha alguns aspectos positivos que a gente queria manter. Eu acabou ficando em inglês ali no fim, mas todos os dados viverem no mesmo lugar, que eu contei para vocês do Databricks, e as tabelas Delta, que, mais uma vez, para quem ainda não conhece, é uma das funcionalidades que o Databricks e o Spark trouxe, que é no formato das tabelas não se viverem só em Parquet ou em outros formatos. Então, para a gente, isso era um grande benefício, principalmente na ponta do BI ali. E o DBT, como a gente já conversou, endereça muitos desses pontos, né? Conforme eu fui passando lá, acho que deu para ir percebendo que coisas como versionamento, processo de revisão, CI, etc., conseguiam ser muito, não resolvidos, porque a ferramenta por si só não resolve nada sozinha, mas ajudavam a endereçar muitos desses pontos, né? E aí o que eu gosto de contar muito, além só do processo de escolha do DBT, que eu acho que aí a gente podia ficar até amanhã aqui falando de possíveis formas, mas o que eu acho legal contar é um pouco do processo de implementação não ter sido rocket science, assim. Então, o próprio time de BA tocou muito dessa implementação e ainda tem feito boa parte desse trabalho, com conhecimento limitado de Python, práticas de engenharia de software. Acho que hoje, não estou lembrando se tem alguém de BA, eu acho que não tem ninguém do time de BA que é formado por exemplo, ciência da computação, engenharia da computação. Então, com o conhecimento que a gente tem, óbvio, em SQL e outras ferramentas, mas foi possível de fazer essa implementação com alguns outros benefícios do ambiente do DBT Cloud, que, só dando disclaimer que eu esqueci de falar ali na apresentação, o DBT é uma ferramenta open source, mas que também tem a versão cloud hosted, que é o DBT Cloud, né, que traz um ambiente de desenvolvimento, jobs agendados e assim por diante, que a gente escolheu usar muito, de novo, pelo conhecimento do time a um nível mais técnico, e por ele ter um ambiente parecido com o Looker, que a gente já estava acostumado a usar, ele já integrar diretamente com o versionamento no Git, então trazia muitos benefícios ali naquele momento. E uma coisa que eu gosto de contar muito desse processo de implementação, que eu acho que a gente acertou, é focar na consistência e menos em
como é que é aquela história da tartaruga e da lebre? Eu sou meio ruim de referência às vezes, mas é melhor a gente pegar do modelo antigo e migrar uma tabela por semana e garantir que o time está aprendendo, garantir que a gente está desenvolvendo aquilo junto, do que alguém pegar um fim de semana e migrar tudo e falar, galera, agora aqui vive o código e, tipo, desespero para todo mundo aprender junto, né? Então, acho que todo mundo aqui talvez tenha níveis diferentes de entusiasmo com relação à ferramenta, algumas conservadoras, outras pessoas são mais, putz, me dá a novidade aí que eu quero implementar, quero fazer, mas independente do cenário, acho que essa dica vale para sempre para o momento de implementação. O que a gente tem de resultados super preliminares aqui, mas quando a gente fala modelos, são tabelas, então tabelas com um nível ali de conceito de dados, que a gente conseguiu migrar nas mais diversos contextos do negócio, desde vendas, marketing até compra, etc, etc. Em pouco tempo aí, relativamente, a gente conseguiu executar isso no time. Falta ainda alguma partezinha, um terço ali dos modelos para migrar, mas já está ele já passou a ser a ferramenta oficial de repositório de definição de conceitos de negócio em tabelas. A gente teve ganhos em performance também, porque o principal motivo para isso como uma consequência de todas as dependências de tabelas estarem dentro do DBT, na hora de executar as transformações e garantir que a gente está criando, por exemplo, criando e recriando, né, as tabelas Data Warehouse, Data Marts, o DBT já executa as primeiras dependências antes das outras. Então, você consegue sair de diversas execuções paralelas que a gente tinha, talvez processando os mesmos dados, porque diversas pessoas usavam as mesmas tabelas, para uma execução total ali de todas as tabelas a nível analítico em 50 minutos, que para a gente foi um super ganho com relação ao que a gente tinha antes. Mas o principal resultado, e eu acho que é essa mensagem principal que, se vocês não lembrarem de nada que eu falei, fiquem com isso em mente, é a mentalidade de como lidar com os dados. Então, a gente muitas vezes sai, putz, tem essa tabela que tem o dado, então sai, você já vai lá, sai fazendo SQL e baixa e vai, bota no Excel e faz o que você tem que fazer. E aí, quando você dá um passo atrás, você pensa, putz, mas o que eu poderia estar trazendo de benefício para essa minha rotina de desenvolvimento e esse meu pipeline, né? O DBT te faz pensar em quais são as expectativas que você tem desses dados. Então, quando você consome uma fonte de dados, você espera que a coluna ID seja única, por exemplo? Putz, parece meio óbvio, mas às vezes pode dar pau. Por que você não bota um teste para isso? Você espera que a coluna de e-mail do cliente não possa ser vazia, porque sei lá por quê. Putz, então beleza, então vou botar um teste para isso também. E assim por diante. Então você se força a pensar no que você espera daqueles dados, consegue testar suas tabelas e testar seus dados antes de subir para a produção. Então você não precisa esperar a galera lá da operação que está consumindo os dashboards falar, tem uma venda aqui com triplo do que deveria ser. Você já consegue garantir que isso não vai acontecer ali em um ambiente de desenvolvimento e ter mais clareza dos conceitos de negócio. Então, aqui eu trago um exemplo rápido de quando a gente fala portfólio de apartamentos Loft. Por muito tempo, portfólio foi meio que uma buzzword assim, dentro da Loft, que todo mundo queria saber o portfólio, mas o que é portfólio? Para mim é o que está listado no site, para mim são os apartamentos que a Loft comprou. Então, ter todos esses conceitos difusos, ter um lugar só para a gente centralizar no DBT. De novo, a ferramenta não resolve nada por si, mas o fato dela existir e de ter um time comprometido faz com que seja um benefício ali para aquele pipeline inteiro. Então, já falei do principal aprendizado aí, mudar a forma que você aborda o desenvolvimento dos dados, testa tudo, testa as fontes, não só o seu modelo, o seu código, mas garante que você está deixando claras as suas expectativas com os dados, porque com certeza isso vai economizar muitas horas de debug. E compartilhe com usuários, com power users ali, né, com pessoas que consomem esses dados, que você está migrando para um ambiente público e com documentação, porque essas pessoas vão servir como fiéis da balança ali para falar, essa tabela não está documentada, aqui faltou uma coisa, não entendi isso aqui, e aí você garante que constrói um sistema cada vez mais
mais saudável. E tenham em mente que sempre que houver uma migração, vai ter uma redundância em estratégia e potencialmente em custos. Então, foi uma coisa que a gente acabou não fazendo muito bem, de planejar como é que seria esse depara. Eu acho que eu, por estar meio entusiasta ali, acabei fazendo a coisa começar, mas e aí a gente ficou algum tempo com uma estratégia redundante aí que dá um pouquinho mais de trabalho manter 2 filhos, digamos assim. Mas era isso, rapidamente, acho que eu acelerei um pouco aqui para não tomar muito tempo, mas era isso que eu tinha para compartilhar. Qualquer ponto adicional, curiosidades, dúvidas, estamos aqui. Acho que vai ser super legal continuar com o restante dos papos hoje também. É isso. Bela, com você. Obrigada, Felipe. Com certeza foi super enriquecedor, porque eu estou com 2 telas e não param de surgir perguntas. Galera, a gente não vai conseguir, né, responder todas a cada momento, então eu vou selecionar 2 agora, 2 por apresentador, e aí depois a gente deixa o resto para a gente conversar aí no nosso happy hour, e aí vocês vão ter o contato da galera também, para trocarem a ideia que a gente tenha esse canal transparente e aberto para iniciar essa conversa. Então, uma das perguntas, Felipe, foi do Silvio, que foi a seguinte: vocês fazem o controle de data lineage com o DBT? O Amundsen seria uma solução para usar em conjunto? Muito bom. Foi uma das coisas que eu pulei ali na apresentação, tinha um slide de próximos passos, mas sim, o Amundsen é uma das ferramentas que a gente está querendo implementar junto. Qual que é o principal motivo para queremos trazer o Amundsen e não somente usar o DBT? Porque o Amundsen também consegue trazer uma documentação mais detalhada em outras fontes de dados e outros contratos ali que eventualmente por algum motivo não estejam dentro do DBT. Exemplo, outputs de modelos de data science, fontes de dados que ainda não estão sendo usadas em nada a nível analítico, mas que podem ser consumidas pelo restante da companhia. Obrigado, Gabriel, mandou o link do que é o Amundsen ali, para quem não conhece. Mas, então, sim, a gente acha que faz sentido ter as 2 ferramentas, embora haja alguma redundância de funcionalidades entre elas, digamos assim. As 2 têm um ambiente de documentação, as 2 mostram o lineage, se não me engano, o Amundsen mostra também, mas a gente acha que faz sentido. Hoje estamos usando o DBT, em um próximo momento, nossa ideia é também integrar o Amundsen, e aí o como a gente vai fazer isso é garantindo que as descrições que são imputadas no DBT passam a aparecer lá, né? Então, o DBT continua sendo a fonte da verdade, vou me arriscar em falar isso aqui, de metadados. Né? Eu acho... Posso adicionar um pouco nessa daí do Felipe? Realmente, assim, o Amundsen tem, por exemplo, o lineage, mas ele ainda não tem a parte visual, ele faz o lineage mais, assim, como se fosse uma descrição das coisas que vem antes e depois, mas todas as ferramentas de data catalog, né, de governança de dados mais novas, como o Data Hub, o Amundsen e tal, elas já têm alguma integração com o DBT. Então, hoje o Amundsen, por exemplo, lê os metadados do DBT para criar exatamente o que o Felipe falou. Você documenta tudo perto do código, né, no DBT, e consegue no Amundsen ter uma plataforma um pouquinho mais robusta de visualizar ali descrição das tabelas, documentação e tal. Então, assim, é uma combinação muito legal que faz parte da ideia do Modern Data Stack, né, que a gente vai falar mais para frente, de ter essas integrações e modularidade entre as coisas. Valeu aí, Daniel, pela contribuição. E a última pergunta aqui, para a gente conseguir dar sequência à conversa, é da Carol aqui, deixa eu só achar que já desceu. Com o DBT Cloud, temos a disponibilidade da máquina que vai estar executando o job? Não entendi o que você quer dizer, Carolina, por disponibilidade da máquina. Se eu entendi que seja acessar a máquina direto, ou seja, ter acesso a terminal, logs e uma conexão direta, não. Mas, ao mesmo tempo, o DBT Cloud já executa o job da forma que você decidir. Então, você pode definir quais comandos você quer que o DBT execute ali de forma ou agendada ou com base em um webhook, por exemplo, e ele faz essa execução dentro do ambiente cloud ali,
hosted pelo DBT, né? Só reforçando, também é possível, por ser uma ferramenta open source, você fazer o deploy no seu próprio, no seu próprio ferramental, né? Então, você fazer ou via Kubernetes, ou um Airflow, ou, enfim, N outras possibilidades aí. Felipe, teu doguinho quer participar, né? Quer falar um pouco sobre o DBT. Pior que não é nem meu. Eu tô tipo assim, não tem nem o que eu possa fazer aqui. Gente, essa foi a parte do Felipe. Uma coisa que eu vou pedir, se vocês puderem entrar aí no canal do Slack do DBT e centralizar as perguntas lá, vai ser bom, porque até a gente não vai conseguir cobrir todas agora, mas tem uma galera que está aqui participando, então podem ajudar a responder e continuar essa conversa, beleza? Eu boto aqui daqui a pouquinho o link para vocês. E agora tá o Gabriel aí, né, nosso podcaster, que vai falar um pouquinho sobre o DBT. Então, é contigo. Obrigada, Felipe. E aí, gente, tranquilo? Estão vendo a apresentação aí já? Sim? Sim, sim. Ah, beleza. Pensei que eu estava mutado. Gente, a apresentação minha vai se encontrar em muitas partes com a apresentação do Felipe, mas tem um contexto, às vezes, de tamanho da empresa, né? A Loft é uma empresa bem grande, ele conta com uma equipe maior, né? E eu vou falar um pouco sobre uma experiência num lugar um pouco menor, que é a iClinic. Então, vai ser a jornada de um time de dados. Vou basicamente falar de mais das dores e de como que foi fazer o pitch para implementar e tudo mais. E depois algumas considerações, né? Porque nem tudo são flores. É bem legal a gente passar esse tipo de conhecimento. Beleza? Então, já pulei a agenda, falei a agenda agora para vocês, né? Mas vamos que vamos. Uma apresentação bem rápida. Depois eu mando o link aqui da apresentação se alguém quiser esses links que vão ter por aí. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu tenho uma formação não muito comum para a área. Eu formei em administração, né? O pessoal às vezes estatística ou alguma coisa mais de exatos, né? Mas tudo bem. E eu sou engenheiro cloud. Estranho, né? Tipo, pensei que o cara é engenheiro de dados, ele não escreveu errado. Não, eu comecei como analista de dados, aí eu fiz o ciclo como engenheiro de dados, aí acabei indo para a parte de cloud, mas eu ainda atuo como um consultor extraoficial do time de dados da iClinic até hoje. E jabazinho, há vagas aí na área de dados e outras áreas, principalmente em cloud. Curiosidades, duas. Eu fui servidor público durante 7 anos, concursado, né? Estranho conhecer alguém que migrou assim de área tão... ir para uma startup. Segunda curiosidade, eu estou saindo da iClinic para empreender. Então, há vagas, inclusive, para minha vaga. Beleza, gente. Então, quais são os objetivos aí dessa apresentação? Eu vou descrever a jornada, né, e se possível, já conseguir entregar o máximo possível de dúvidas para vocês, e que vocês gerem dúvidas em mim também. Né? Vou compartilhar tudo que eu descobri, todas as minhas experiências, frustrações, né? E apontar erros, que é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto muito de errar, não tenho medo de falar isso. Beleza, gente. Bem, vamos começar aqui falando do meu tempo. O meu tempo foi quando eu entrei na iClinic como analista de dados, né? Eu entrei como analista numa área recém-estruturada, certo? Tipo, tinha o gestor e mais uma pessoa e meia, porque tinha um analista que estava meio para marketing e tudo era mato mesmo, né? A gente brinca, mas tudo era mato. A empresa estava crescendo rápido, muito rápido, tanto que ela foi adquirida depois. E na parte de stack tecnológico, acho que muitas coisas em comum aí com que pessoas viveram, né? A gente trabalhava muito com Python, Pandas no caso, né? Toda a parte de orquestração era feita através de cron jobs, né? Aqueles jobs agendados ali numa máquina. O nosso banco, o nosso motor era uma SQL, uma SQL 5.6, que era carinhosamente a habilidade de BI, né? E todos os scripts alimentavam esse banco aí. E tinha muito Google Sheets mesmo, e se eu falar que não tem Google Sheets hoje, eu estou mentindo. Acho que pouca empresa consegue se livrar completamente dele, né? E o principal que eu enxergava era o GitHub decorativo, né? Então, o time de dados trabalhava com o GitHub mal. Tem que ser bem sincero nisso. Eu, quando entrei, também trabalhava mal,
mas nem só no sentido do uso, mas no sentido de não, a parte principal, que é ser colaborativo, era inutilizada, né? Então, tudo isso começou a me incomodar um pouco, né? Eu fui incomodado devagarzinho, porque eu vim daquele vislumbre de sair do serviço público para ir para uma startup, né? Mas o que principalmente me incomodava? A lógica de negócio era escondida embaixo de um código Python macarrônico, né? Já entro um pouquinho mais em detalhes nisso. Não tinha colaboração, como eu falei, o GitHub decorativo. Então, quem era o dono do código virava o dono do problema. O retrabalho para todo pedacinho de regra de negócio que a gente às vezes tinha que replicar, era um retrabalho se não fosse você que tinha feito aquilo lá inicialmente. E mesmo se fosse você que tinha feito aquilo lá inicialmente, acabava sendo retrabalho. Não tão a ver aí na parte de modelagem, já na parte mais que eu gosto, vocês vão perceber que a parte de análise foi o que me trouxe, mas eu gosto mais da parte de engenharia. Os scripts que carregavam esse BI quebravam constantemente e isso acabava minando a confiança no time de dados, né? E imagino que boa parte do pessoal que está aqui trabalha em times de dados, vocês sabem que constantemente nós somos questionados, né? Então um negócio desse não acaba ajudando muito, né? E esses scripts acabavam gerando uns reprocessamentos, que a gente chamava. Aparecia 7 da manhã, reprocessa, não sei o quê. Eu já botava a mão na cabeça e falava, meu Deus, vamos lá, né? E acabava tendo muita intervenção manual. E contextualizando assim, somando bem, na verdade, era sem evolução, no sentido pessoal, de todo mundo que estava lá como profissional, e no sentido de uma área, né? Era uma área sem evolução. Alguns detalhezinhos a mais, e também muita opinião pessoal minha. A parte da lógica de negócio escondida embaixo de um código Python macarrônico, eu gosto de ser bem direto. Normalmente, mas bem por regra mesmo, quem trabalha com dados não escreve código Python bom. Desculpa se eu ofendi alguém, eu também estou me ofendendo, mas uma coisa que o Felipe comentou é que o DBT consegue trazer boas práticas de engenharia de software, né, para essa rotina. E essas boas práticas não são aplicadas normalmente para quem está trabalhando ali com pandinhas e tal. É bagunça, é código ruim, é código não testado, e isso acaba gerando uma bola de neve de problemas, né? A parte de colaboração, basicamente, códigos de diferentes pessoas, sem padrão e sem um nível técnico legal, quando alguém saía de férias ou folgava e pingava alguma demanda, eu tinha 2 trabalhos. Eu tinha que entender o código da pessoa, e ela também tinha que entender o meu, para começar a tentar desvendar o que aquilo lá fazia, às vezes para aplicar uma correção muito besta, né? Isso gera um ambiente estressante. Ninguém quer ficar apontando o dedo, ninguém quer falar que o código do outro é ruim e tudo mais. Óbvio que dentro de um ambiente de código, de um versionamento, né, de um GitHub, a gente tem que fazer a minha câmera veio a óbito aqui, gente. Vocês vão segurar um pouquinho, que meu setup streamer, mas eu vou falando enquanto isso. Dentro do ambiente de código versionado, a gente tem que fazer uma code review. A gente tem que, de fato, comentar o código dos outros e apontar coisas, mas pessoas são pessoas, né? A gente tem certas sensibilidades e toma um pouco de maturidade para um time estar conseguindo realizar isso daí. Voltei, gente. Foi mal os problemas técnicos. Parecia a Rede Globo quando caía alguma coisa. Eu fui falando e mexendo na câmera aqui ao mesmo tempo. Beleza. Esses incômodos, então, somaram na minha cabeça e você começa, procurar soluções. Tem soluções ridículas que eu tentei e não quero nem falar aqui para tentar melhorar isso, mas a gente tinha que ir tentando, né? E em algum momento eu encontrei alguns artigos. Eu vou depois mandar o link para vocês clicarem aí e darem uma explorada, né? Eu encontrei esse Analytics Setup Guidebook dessa Holistics, que é uma empresa que, inclusive, fornece um serviço bem parecido com o DBT. Eu não sei tão ao fundo, se alguém já conhece e pode falar melhor, mas qual que é o ponto? Pode falar melhor? Não, a gente está falando do DBT, sem propaganda das empresas. Eles são um adendo. Esse guia foi escrito de uma forma bem centrada no problema e não na ferramenta. E não tentaram vender a ferramenta, e isso chama muito minha atenção. Porque para a gente que está procurando coisa na internet, constantemente você pega aquele material de SEO bruto, que eles só tentaram
botar as palavras-chave e, não, assine minha ferramenta, compre minha ferramenta. Nesse sentido, esse material já me cativou, né? É um guidebook bem legal, é um guia bem legal para, tipo, quero estruturar aqui um time de analytics e como que eu sigo, né? Te dá alguns caminhos, e ele citava o DBT, mesmo sendo uma ferramenta, às vezes, concorrente, né? E meio que clicou, porque nas leituras eu já tinha visto DBT em algum lugar, DBT em um lugar, aí sabe quando você entra na homepage do DBT, você olha, aí tipo, não entendi muito bem o que é isso. Mas essa referência nesse material muito bom me fez pensar, pô, isso deve ser legal, né? Então eu fui fazer o que eu gosto de fazer, que é documentação e getting started, né? Então hoje o DBT tem até umas ferramentas mais legais para aprender. Tem o DBT Learn, que é um curso, depois se alguém puder mandar o link, né? É um cursinho bem legal que eles fizeram gratuito. Mas eu peguei o Getting Started, que é aquele tutorial mesmo, vamos seguindo, vamos construindo as coisas aqui. E, tipo, pô, legal, engrenei, parece interessante. Depois eu comecei a ver um material do blog, que também é muito bom. Eu vi um material sobre trabalhar com assinatura SaaS, né? SaaS Subscriptions. E SaaS é o negócio aqui, trabalhar com subscriptions fazia parte do nosso problema, e eu já, pô, realmente muito legal. Mas para mim, a melhor fonte de dados é o time de dados do GitLab. Se vocês não conhecem, depois eu deixo o convite para conhecer, porque se eu pudesse trabalhar num time de dados qualquer no mundo, eu trabalharia com eles. E eu tenho que admitir que eu copiei e colei descaradamente muita coisa, né? O GitLab tem uma política de deixar quase tudo que eles podem deixar open source. Então pense num time de cloud, o monitoramento deles está lá para todo mundo ver, obviamente sem dados sensíveis, né? A mesma coisa para dados. Então vocês têm, tipo, você quer ver que é uma documentação boa de onboarding, uma documentação boa de processos de um time, chequem os documentos deles, que são ótimos. Tanto a nível de código, né, a parte do repositório, como o guidebook deles, né? É uma documentação muito rica, e o pessoal também está sempre no Slack aqui. É maravilhoso. Ok. Então, beleza. E o DBT aí, vamos começar, né? Qual foram os primeiros passos? O primeiro passo é encontrar aliados, né? O Felipe tocou muito bem no assunto. Tipo, ninguém aqui é herói sozinho, né? A gente tem que encontrar pessoas que vão carregar isso junto com nós, né? E a partir do momento que você encontra aliados, também é bom ter uma postura de, tipo, parear e compartilhar conhecimento. Pensa, todo mundo está ali, documentação do DBT, faz tutorial, testa alguma coisa, não sei o quê. E eu sei que é legal a gente querer ser a pessoa, nossa, sou a referência aqui, mas é uma área muito nova e é muito legal todo mundo tá aprendendo coisas diferentes e compartilhando, né? Então, isso acaba tendo um impacto muito melhor do que você só mostrar para as pessoas e você fica estudando sozinho, descobre o negócio ali e beleza, né? Então, quando alguém tiver um problema, assim, não, mas olha, você pode fazer isso daqui, mas você nem compartilhou isso com a pessoa antes e tal. Esse momento, tá pareando conhecimento é essencial. Detalhe, eu encontrei um aliado de 2 analistas, né? O chefe eu vou falar dele daqui a pouco, né? Eu tinha um aliado. Infelizmente, ele não está aqui, que ele está num meeting, inclusive, sobre DBT, mas já cunho profissional, né? Mas tudo bem. Então, depois de formato aliança DBT, vamos falar com o chefe, né? Então, eu comecei a fazer um pitch muito daquelas coisas que o Felipe trouxe, né? Das qualidades do DBT, isso vocês vão escutar constantemente. Então, SQL é rei, SQL é a língua franca de dados, né? Tipo, Python é da hora, mas da hora, tipo, Python é bom, gente, eu gosto de Python, eu, às vezes fico com uma impressão meio ruim, ficou parecendo que eu sou anti-cobra, mas SQL é a língua franca e, tipo, por mais que eu goste de pandas, convenhamos, é uma API bem confusa, a gente gosta porque a gente aprendeu a gostar, né? O onboarding comparado ao Python, pandas e SQL é bem diferente, né? Então, teste de dados, né? Isso é uma coisa que a gente sofria muito com a qualidade de dados, né? O Jinja, o que é o Jinja? Jinja é um motorzinho de template, né? Talvez nem todos conheçam, mas é uma forma da gente conseguir expandir um pouco as funcionalidades do SQL. Então, o que a gente faz em DBT, a gente faz com esse Jinja, pensa em uns templatezinhos, a gente abre umas chavezinhas ali e bota algumas variáveis, e depois isso é compilado ali para SQL.
Isso tira um defeito da SQL, que é não ser muito versátil e, putz, é o temperinho ali do DBT. Essas apresentações que a gente vai fazer hoje não tem um cunho muito técnico. Então, desculpa se tem gente aqui já ansiosa por conteúdo técnico. Imagino que esses sejam os próximos passos, depois a gente fala disso. Né? E, no geral, vamos codificar nossas regras de negócio, vamos ter documentação e vamos colaborar, que para mim seria um sonho. Né? Seria maravilhoso colaborar, eu gostaria de trabalhar em um time de verdade. Beleza, então vamos botar a mão na massa, né? Qual que é a melhor forma de botar a mão na massa? Vamos achar um problema ideal para fazer uma POC ali, um spike. Qual que é o problema ideal? É um problema que incomoda muita gente e um problema que não possui muitas exceções. Exceções que eu digo, aqueles corner case, aquelas regras de negócios que são cabeludíssimas. Um spoiler, eu não achei o problema ideal e eu fui numa coisa bem mais fácil. Eu não vou mentir para vocês que eu achei, nossa, chegou a bala de prata ali e de repente, não, eu não achei. Eu não vou mentir para ninguém. Eu comecei com uns modelinhos bem simples mesmo, né? E parar aqui rapidinho, um adendo, essa mudança, ela vai envolver muito do que o Daniel vai falar para a gente do stack moderno de dados, do stack moderno analítico. Por quê? Porque eu falei de banco de dados, de MySQL, então a gente teve a mudança para uma Data Warehouse, para o Redshift, então pensa várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A parte de ingestão, trabalhar com ferramentas de ingestão, não tá aqui não vou colocar nesse contexto, mas imagina que estava acontecendo muita coisa aí. O foco aqui é a parte do DBT. Né? Então achamos esse problema ideal, aspas aí, e sentar, trabalhar, errar, e iterativamente, compartilhando com o time que está acontecendo. Aí, muita trabalho depois do trabalho, né? O meu aliado também, a gente ficava até altas horas, né? Descobrindo coisa nova. Né? E a parte de errar, que vocês já perceberam que eu gosto muito, porque quando você erra, você procura ajuda. Né? E a minha câmera, infelizmente, veio a óbito novamente, mas tudo bem, acho que ela está esquentando. Vocês vão ficar com o Gabriel Globo um pouquinho aqui. Como que eu procurava ajuda? O Slack do DBT, que se vocês não entraram, vamos entrar, porque tipo, é maravilhoso, a ferramenta de busca lá, o seu problema já foi provavelmente resolvido. Né? E o Discourse do DBT, que é um fórum deles de discussão, onde há muito conteúdo compartilhado, talvez... Tem conteúdo um pouco diferente do Slack, principalmente na parte mais técnica. O pessoal compartilha muito soluções, né? Não tanto dúvidas, mas soluções. Tipo, aqui a gente faz isso, estou compartilhando tal trecho de código e tal. Olha eu aí de novo. E beleza. Então, depois disso, a gente foi lá e apresentou os resultados. E foi uma apresentação ok. Eu não vou trazer tantas métricas assim de começo, porque isso foi o comecinho, a POC da POC ali mesmo. Né? E foi bem visto. Os próximos passos disso, né, que aí era mais pensar na orquestração e execução, inclusive teve uma pergunta em inglês, eu não sei se acho que é o Fernando, se ele entende português, eu respondi em inglês, estava em inglês aqui no chat, né? Então a gente tem que pensar em como orquestrar e executar isso. Um próximo passo que eu achei bem legal, porque eu vi no GitLab, era um guia do estilo de SQL, porque o SQL não tem ali um linter, uma coisa... Tem, na verdade, um projeto que chama SQL Fluff, mas ele está encaminhando aí, né? Porque eu gosto de padrões, eu sou meio noiadinho. Acho que o Felício, que entrou no time depois está aqui, ele sabe que eu sou o cara que era bem noiado com estilo. Se alguém quiser saber por quê, depois eu falo. Né? A organização sou chato dos padrões. A organização do repositório, nisso, copiar e colar do GitLab, né? Eles têm um esquema de monorepo, o repositório de dados dele tem a parte de orquestração, a parte de análise e a parte de transformação, né? A documentação, né? Aí eu falo documentação de processos, funcionamento do DBT, não tanto a documentação que o DBT gera, né? Isso é importante porque depois você sai lá da área, como eu saí, você quer que isso continue, né? Da onde veio tudo isso, como que a gente segue tudo isso. E começar a trabalhar outras funcionalidades, né? Trabalhar com snapshots, que para quem entende modelagem de dados, é o que a gente tem de slowly changing dimensions do tipo 2, né, por exemplo, né, para estar trabalhando com algumas dimensões. Hooks, que
trechos de código que você pode executar antes ou depois de estar rodando os modelos, mas não vamos, isso é assunto para outros meetings aí, né? Então, esses seriam os próximos passos, né? E aí, um disclaimer, eu saí da equipe no meio de tudo isso. Eu acabei me vendendo para a área de cloud, a qual eu gosto muito, e até um pouco de culpa, assim, eu não consegui participar tão ativamente do que aconteceu depois. Infelizmente, o André, que é aquele meu aliado que eu falei, ele não está aqui presente com a gente, mas ele que continuou na equipe. Então, talvez ele poderia trazer a opinião do que aconteceu depois, mais informação sobre isso. Eu fiquei meio de, uma coisa travou, aí eu ia lá e dava uma ajuda, mas não deu para seguir tanto assim. Então, umas considerações. Nossa, foi tudo incrível. Não, foi bem difícil, na verdade. Não foi todo mundo que comprou a ideia. A gente trabalhava com uma equipe muito reduzida. Imagina você tá tendo que manter o que é legado e trabalhando numa coisa nova ali, fora do teu horário, fazendo umas coisas, tipo... Não foi muito fácil. Não foi tudo incrível e a gente, obviamente, sofreu bem. Você não vai conseguir explorar todas as funcionalidades que o DBT te dá e não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir explorar... Isso que eu coloquei foi mais no contexto da implantação, né? Acho que nos papos aí que eu tive com o Felipe antes, a gente, você usa isso daqui? Ele, não, nem usa. Você usa? Não, então, tipo, não é um canivete, né? O core dele, o essencial dele é muito da hora, mas você não vai explorar tudo de uma vez, né? E às vezes você nem precisa de tudo. Não dá para seguir sozinho. Isso... Vamos pensar, a gente está na crista da onda aqui e você tem que ter gente com você, né? Porque você não vai ser dono de todo o conhecimento e você precisa estar levando essas pessoas junto com você para estar evangelizando, basicamente. Isso leva a um outro ponto, que é um ponto que tem alguém não tão técnico e mais da parte de negócio, às vezes algum líder, contratações e onboarding. A maior vantagem para mim do DBT, o Felipe também tocou, a gente estar podendo empoderar quem não é tão técnico assim, mas tem aquela ginga do negócio ali, né? Então, imagina que nos nossos testes anteriormente a gente cobrava Python no nível ok, assim, mesmo assim não conseguia filtrar tanto, mas a gente deixava de fora ótimos analistas de negócio, ótimos analistas de BI que conseguem conectar os problemas de negócio com as soluções lá no SQL, e no final dados mudam constantemente, a gente está vivendo uma outra onda aqui, mas a gente só quer solucionar problemas de negócio, e para quem está lá em cima é só isso que importa. Se você está fazendo isso dando cambalhota ou tipo, com Java, tanto faz. O que importa é o resultado, e esse empoderamento é da hora, parece papinho tipo, motivacional, mas isso é muito bom. É um pro bem legal mesmo. E o onboarding é um onboarding fácil, e é legal ver a galera que não conhece DBT, quando você vai mostrando ali, num pair programming, programando junto com a pessoa, mostrando, ela vendo acontecer, a pessoa, nossa, que legal! E todo mundo já começa a ficar produtivo rápido. Não no sentido de entender todos os pormenores. Tem muita coisa na documentação, e às vezes a responsabilidade de quem puxou é estar traduzindo isso para as outras pessoas. Nisso faz também... a gente fala, muitas pessoas aqui entendem inglês, leem inglês, mas o Brasil é um país muito grande e muito, muito, muito diferente mesmo. Então tem pessoas que não conseguem ler uma documentação com inglês, e o nosso trabalho de quem está aprendendo isso é conseguir compartilhar isso de uma forma acessível, né? Não adianta querer ficar só segurando aqui o negócio, fica bem elitista, para ser bem sincero, né? E outra coisa, essa acho que não tem nada a ver com DBT, todo mundo que está da área aqui deve conhecer. Não é fácil modelar regras de negócio, não é nem um pouco fácil. A gente vive o dilema constante, né? Mas o DBT ajuda muito, principalmente quando você tem que refazer, compartilhar, ou validar ideias que estão sendo postas a cheque aí. Então, ajuda bem, comparado com editar um script Python medonho, é outro patamar, tá trabalhando com SQL. Eu não sei o meu tempo
mas eu também falo muito rápido e minha apresentação acabou. Era isso, gente. Eu sei que às vezes ficou um pouco rasa, mas deixo aberto aí para perguntas, se tivermos perguntas. O meu intuito mesmo era tá levando um pouco de como foi um dados meio raiz aí, inclusive eu falei sobre que eu estou indo para empreender, né, e eu vou cuidar de cloud também, de dados, e eu não vejo como não começar com o DBT se for começar do zero. Então, às vezes, se tem alguém aqui na audiência que tipo, é aquele time de uma pessoa só, está numa empresa com poucos recursos, não tem dinheiro para estar usando tais ferramentas, podem me mandar uma mensagem no privado que eu sou o cara da pichincha aí de começar bem ali no básico. E eu acho também o DBT, por ter essa pegada open source, né? A gente vai falar sobre o DBT Cloud e tal, mas não é necessário sempre. Ele dá muito poder mesmo comparado com ferramentas super caras aí, etc. Então o canal tá aberto. Obrigado. E é isso, gente. Mal as brincadeiras aí com a câmera. Eu já fiquei um pouco assustado. Gabriel, obrigada. Acho que a gente fez isso até propositalmente de começar com o Felipe, que está na Loft, está nessa, né, empresa que é uma referência para todos nós em Analytics, e todo mundo olha para Loft, Nubank, entre outras, como referências, mas aí a gente vem para o Gabriel para a gente falar um pouquinho da vida real, de quem quer implementar no seu time, quem quer ser precursor com essa ferramenta, não sabe começar, quer entender. Então é muito legal, e essa é a ideia da gente compartilhar essas realidades diferentes para a gente melhorar essa troca. Gabriel, as tuas piadinhas renderam vários comentários. Então, eu acho que quem quiser falar com o Gabriel, ele vai estar aqui agora no chat do Slack, então podem fazer as perguntas. Para agora o Daniel falar um pouquinho sobre como a gente implementa o DBT dentro do Modern Data Stack, dessa infraestrutura moderna de analytics aí. Então, Daniel, é contigo. Valeu, Gabriel. Valeu, Bela. Vamos lá, vamos ver se funciona também. Share screen. Pessoal, eu tô com muito som de fundo ou tá de boa? Tá suave. Tranquilo. Beleza. Deixa eu colocar aqui de volta. E minha tela tá aparecendo, né? Certo. Ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. O Gabriel e o Felipe aí, obrigado deram um show, né, na apresentação. Eles falaram muito sobre o DBT, né, sobre a aplicação na Loft e na iClinic. Eu acho que foi legal porque a gente viu duas implementações bem diferentes em termos de empresa, né, porque a gente tem uma empresa com vários times diferentes grandes ali na Loft, tem squads, né, de Business Analytics, Data Engineering, e uma empresa nascida aí dentro do mundo digital, né, como a gente às vezes vê no Nubank, e também uma empresa que teve uma jornada diferente, né, uma jornada mais tentativa e erro, vamos dizer assim, talvez que a gente vê bastante. Então, eu não vou falar tanto do DBT aqui agora, mas vou seguir um pouco aquela referência até do que o Gabriel falou, da Holistics aí, de falar mais do processo do que necessariamente da ferramenta, e entender para que muitos de vocês que estão em empresas aí que nunca aplicaram, que não sabem muito bem como aplicar, tenham uma visão aí um pouco melhor de onde que se encaixa, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está incluindo o DBT? E não só o DBT, mas esse processo que hoje lá, tem até esse termo que, se não me engano, foi o próprio fundador do DBT que inventou aí, o Tristan, acho que foi o Tristan Handy, que falou muito desse Modern Data Stack, e também do Analytics Engineering, que é a função de quem mexe com o DBT, que também foi um termo que ele que começou a propagar aí nos Estados Unidos uns 2-3 anos atrás, tá? Bom, primeiro, quem é indício, né? Por que a gente está falando com vocês e participando do Meetup de DBT, né? Então, hoje a gente é uma consultoria estratégica e de data science hands-on, tá? Então, a gente trabalha com várias áreas de dados, né?
E hoje a gente já trabalhou com mais de 100 projetos e a gente tem mais ou menos 30 engenheiros de analytics dentro da empresa. Ou seja, a gente tem mais ou menos 30 profissionais que diariamente trabalham com o DBT, né, e com o Modern Data Stack aqui dentro. Então, a gente trabalha isso para várias empresas, a gente é uma consultoria. Então, a gente já teve o contato com todos os tipos de arquitetura de dados, de desafios de TI, né, de estágios de empresas. E eu queria contar para vocês um pouco do que a gente aprendeu com isso, né, e como que a gente tenta colocar o DBT e esse processo do Modern Data Stack nas empresas, tá? E um dos motivos que a gente também não surgiu usando o DBT, né? A gente encontrou essa ferramenta e esse processo ao longo do tempo. Um dos motivos foi um pouco desse diagrama, desse meme, que é charge, né? Tem outras boas também, que quando a gente trabalha com BI, com Analytics, né? Muitas empresas têm muitos projetos legais, mas a maioria deles morre na praia, né? Você faz um projeto, constrói um monte de dashboard, né? Mas no final ninguém sabe muito bem o que está acontecendo ali, ninguém entende muito bem das regras de negócio, por que aquele indicador por que as vendas foram 100 no financeiro e 95 no comercial. E isso eu acho que o Felipe falou ali da Loft, né? E a gente vê isso em várias empresas, de você ter donos diferentes, regras diferentes, e não tem uma fonte única da verdade, que é o que, né, todo mundo quer. Chegar na reunião, eu gosto de dizer que a gente quer chegar na reunião de indicadores no final do mês, e que quando alguém fala um número, a primeira pergunta não seja, esse número está correto, para ser como a gente vai mudar esse número, né? E geralmente a pergunta é se o número está correto, se funcionou as integrações, se o Excel está correto, ou o que seja. E isso é muito ruim, né? Então, a ideia do Modern Data Stack é realmente construir essa infraestrutura moderna de analytics, né? Como que a gente aprende com os erros, como que a gente utiliza as principais ferramentas para criar essa infraestrutura, né? E isso veio lá a visão, inclusive, dos fundadores do DBT, que eles falavam que eles vieram da área de analytics também, né? E eles falavam muito disso, que eles tinham essa mesma sensação dentro da consultoria que eles tinham, a Fishtown, que agora chama DBT Labs, de que chegava no cliente e a gente perdia muito tempo com infraestrutura, com problema de dados e tal, e pouco tempo com o negócio, com gerar valor, com insights, que é o que a gente quer em Analytics, né? Bom, importante falar que esse Modern Data Stack tem muitos nomes, então talvez vocês não tenham conhecido como Modern Data Stack, né? Tem lugares que chamam de Modern Analytics Stack, a gente chama de Modern Analytics Stack na Indício, né? Também tem um outro conceito que não é exatamente igual, mas tem muita coisa que se compartilha, que é o Data Mesh, que é uma arquitetura que está também aí em moda aí nos últimos 2 anos, vamos dizer, né? Então tem vários nomes, Modern Data Platform também, que você vai ver como que é o Databricks, gosta de usar esse nome, né? Então tem vários nomes, mas que tem mais ou menos a mesma ideia por trás, né? Qual que é essa ideia? Essa ideia, ela parte de alguns princípios. Um dos princípios, ou talvez um dos principais princípios, é que é uma estrutura baseada em nuvem, né? É uma estrutura baseada em soluções, em microserviços ou em serviços de nuvem, que são escaláveis, que são elásticos, que permitem você mudar de um lado para o outro, né? E de uma forma que não era possível na arquitetura de on-premises, né? Dentro da estrutura antiga. E quem é mais velho aí na conversa vai obviamente falar, né, que Data Warehouse não é uma coisa nova. Existe há 40 anos, né? Mas por que do nada isso virou moda de novo? Pô, mas todo mundo falando Data Warehouse, eu escuto isso desde os anos 80. Não eu, né? Não sou tão velho assim. Mas o pessoal que trabalha com TI escuta há muito tempo. Então, hoje, por que mudou isso, né? A nuvem, ela trouxe muitas vantagens e ela facilitou muito usar essas ferramentas, né? O outro princípio, que também tudo vai se conversar, é a ideia de modularidade. O Felipe mostrou o stack dele na Loft, que provavelmente é bem diferente do stack do Gabriel, mas faz mais ou menos a mesma coisa. As ferramentas se conversam entre si, né? Você não precisa ter a mesma ferramenta de integração de dados que a mesma ferramenta de visualização de dados. Você pode ter um DBT com Tableau, um DBT com Looker,
você pode DBT com Stitch, com Fivetran, com Glue, com sua própria ferramenta que você escreveu em Python. Então, tudo é modular, né? A outro princípio do MAS, da arquitetura moderna, é que tem que ser escalável, né? A gente tem que começar com uma estrutura que serve para a gente com X dados, mas quando tiver 100X, 10X, 20X, eu quero que essa estrutura também funcione. Eu não tenho que comprar um hardware novo ou mudar tudo que eu fiz, né? Então, escalabilidade é importante. Em termos de analytics, pensando de negócio, a centralização da verdade e dos dados, né? Então, quando a gente pensa no nossa Modern Data Stack, a gente vai ter um Data Warehouse ou algo parecido no centro do stack, né? No caso ali da Loft, como o Felipe mostrou, essa centralização é através das tabelas Delta lá do Databricks, né? Que não é bem um Data Warehouse, é mais um Data Lake, vamos dizer. Mas a maior parte das empresas vai ter aí um BigQuery, um Redshift, um Snowflake, ou algum lugar onde a gente centraliza os dados, né? E esses dados que vão estar centralizados, eles têm que ter uma governança. A gente tem que saber de onde eles vieram, quem é o dono, quando eles foram atualizados ou não, né? O que as colunas significam, quais são as regras que criaram elas. E isso é muito importante dentro do Data Stack, e isso reduz muitos problemas, né? Depois a gente tem toda essa questão de Data Ops, que também foi falado pelo Gabriel e pelo Felipe, a ideia de eu ter testes, que eu não vou botar em produção alguma regra nova sem passar por uma revisão, passar por versionamento, por Git, né? Quem não tem contato com Git, às vezes o pessoal de BI aí não tem muito contato, mas é uma ferramenta que permite versionar código, ou seja, né, se fosse aquele histórico de atualizações do Excel, forma mais simples de falar. E também tem que ter uma plataforma que ela permita, depois que a gente vá para a parte de inteligência artificial, machine learning, né, ela tem que permitir isso. Não necessariamente vai ter, cada empresa tem seu próprio estrutura, mas ela tem que ter prevista, ela tem que ter a capacidade de incluir inteligência artificial, machine learning e modelagem, né? Então, esses 7 princípios, vamos dizer, eles são agnósticos em termos de ferramenta, né? Você pode ter várias ferramentas, você pode construir diferentes combinações de ferramentas, mas se elas seguirem esses princípios, a gente pode dizer que vocês estão, né, a empresa de vocês está estruturando alguma coisa de um Modern Data Stack, tá? Legal. Qual que é o problema da gente implementar o Modern Data Stack ou qualquer plataforma de dados, né? O primeiro problema que a gente vê nas empresas é a ideia de contratar super-homens, né? Contratar ali um profissional que sabe todas as áreas. Ele tem que saber SQL, ele tem que saber R, Python, Spark, DataVis, engenharia de dados, Airflow, né? O que a empresa faz? Vou contratar um cara que é foda, ele vai implementar para mim isso. E isso é muito difícil de achar, né? Talvez ali a empresa que contratou o Gabriel conseguiu ali um super-homem, mas é muito difícil de conseguir, né? Então isso não funciona, pessoal. É muito difícil de conseguir o super-homem, né? O segundo problema, eu chamo de estratégia Netflix aí, eu não consegui achar um nome melhor, mas assim, a ideia é assim, eu tenho muito dinheiro, eu vou contratar 200 profissionais e vou fazer a minha plataforma de dados, né? Então, a Loft, por exemplo, tem bastante dinheiro e tem bastante profissional de dados. Mas, qual que é o problema? Não tem profissionais. Esse gráfico a gente fez do próprio LinkedIn um tempo atrás, que assim, se você olha o número de vagas, o número de contratados no Brasil, né, em Data Science, Data Engineer e desenvolvedor, a gente tem um gap, assim, tem cada vez mais vagas e um número estável de profissionais, porque realmente não tem. As empresas roubam um dos outros, mas não tem tanto profissional novo para contratar. Então, não dá para uma empresa qualquer fazer uma abordagem de eu sou Netflix, eu vou ter 5.000 engenheiros, né? Você tem que ter pensar na arquitetura da plataforma. Você tem que utilizar o que de melhor existe e não só sair contratando, não só sair buscando profissionais que vão, né, ter a solução pronta, que também não acontece, né? E aí eu chamo também a estratégia 3, que é a força bruta, que é o quê? Eu também tenho muito dinheiro, mas em vez de contratar um monte de gente, eu vou contratar um monte de ferramenta. Eu vou lá contratar as ferramentas e elas vão resolver o meu problema, né?
E daí o primeiro problema que surge é qual ferramenta. Então, esse aqui é um exemplo, só os logos do landscape de dados aí em 2020, né? Então, a gente tem centenas, talvez até milhares de ferramentas que trabalham com dados. E elas não resolvem, né? Elas não fazem o trabalho. Elas dão uma capacidade para você fazer algo, mas elas não vão fazer isso sozinho. Então, essas 3 estratégias, elas geralmente são as primeiras dificuldades que as empresas passam, né? Elas tentam fazer uma dessas 3 e acabam sofrendo e começam a ter alguma... falar que, né, não está chegando no ROI, no retorno esperado de um projeto de dados e tal. E na nossa visão, isso é um pouco porque faltou o início de pensar a arquitetura de uma forma que resolva, de fato, os problemas das empresas em dados, né? E aí, porque depois vai entrar o DBT, que a gente sugere, né? Na nossa visão, que é a arquitetura mais legal. E, bom, eu sei que muitos de vocês aí trabalham em diferentes empresas, então, às vezes, para associar melhor a dificuldade de vocês, a gente gosta de mostrar um pouco a arquitetura que as empresas geralmente têm, né? Mas antes disso, eu queria resumir uma coisa que é sobre o Modern Data Stack. Modern Data Stack é que ele é uma combinação de pessoas, processos e ferramentas, né? Na nossa visão. Ele não se compra, ele se constrói. A gente não consegue comprar a infraestrutura da Loft, que o Felipe possui. A gente não consegue comprar a infraestrutura que o Gabriel montou na iClinic. Cada empresa tem suas próprias particularidades, né? Então, a gente tem que construir essa ferramenta, essa estrutura, essa plataforma, a partir de pessoas, processos e ferramentas. Quanto melhor a gente acertar nessas 3 coisas, mais fácil vai ser, menos doloroso vai ser. Mas não adianta a gente sair comprando, gastando dinheiro infinito, que a gente não vai resolver o problema. Tá? Bom, e quais são os 3 cenários mais comuns que eu gosto de falar assim, para as empresas se associarem no seu dia a dia, né? Em termos de plataforma. O primeiro cenário é o que a gente chama de BI na fila do pão. O que é o BI na fila do pão? É uma estrutura onde tem tudo numa ferramenta só. Geralmente é uma ferramenta complexa, e pode ser algum produto da Oracle, Microsoft mais antigo, né? Que a gente tem uma equipe de TI que cuida de BI, que cuida de Analytics, né? É uma equipe de TI que é responsável por tudo isso. E o que acontece? Né? Então, lembrando as ferramentas que eu mencionei, as ferramentas mais antigas ali, né? O que acontece? A gente tinha uns sistemas que eram bons antigamente, mas hoje em dia eles estão meio anacrônicos, não são sistemas geralmente on-premises, né? Não são sistemas cloud e tal. Mas que eles eram bons lá nos anos 90, 2000, para o que precisava fazer, mas hoje em dia são sistemas que não são tão legais. E o TI que faz as transformações, que faz a parte de ETL e tal, ele é longe do conhecimento de negócio, né? Ele está longe do analista. O cara que sabe que toda semana na minha empresa começa no sábado, não no domingo. Então, se eu for fazer a soma das vendas, eu preciso somar de sábado até sexta. Isso é uma regra de negócio que o cara do TI talvez não saiba, porque não é ele que está lá na frente fazendo essa gestão de KPI, de indicadores e tal. Os dados nesse tipo de estrutura, eles são muito difícil acesso. Você precisa de qualquer coisa nova que a gente vai fazer, a gente tem que chamar a empresa que desenvolve para criar uma nova capacidade, um novo API, etc. E todo mundo que tem essa estrutura sabe que realmente o que a gente vai ter? Uma estrutura onde os analistas, que é quem usa o BI, quem faz a tomada de decisão, vai estar toda hora abrindo ticket, isso que a gente chama de fila do pão, né? Vai ter uma fila de tickets lá de... eu preciso que inclua uma tabela nova, eu preciso que inclua um novo gráfico, eu preciso que altere a regra de negócio da soma de vendas. E demora 2 semanas, 1 mês, 2 meses para fazer isso. E no fundo, vai estar todo mundo usando o Excel. Gastou 2 milhões de reais no projeto e vai estar todo mundo lá com o Excel, fazendo a mesma coisa sempre, porque o Excel é flexível, porque o Excel é meu, não é do TI. Eu vou fazer a minha análise, vou gerar o meu indicador e vou fazer o meu relatório, que é o que eu preciso fazer no final do dia, né? Então, essa é uma estrutura muito comum de encontrar nas empresas, principalmente quem tem uma história mais antiga, que foi construindo isso ao longo do tempo, né? Outro cenário que a gente chama de o carnaval. Então, a gente tinha uma estrutura muito centralizada, que era a fila no pão,
E depois a gente tem uma estrutura muito descentralizada, ou muito... Cada equipe faz o que quiser, né? Um pouco self-service, que daí é um pouco mais moderna e que a gente também encontra muito nas empresas. O que acontece nessa estrutura? A gente tem diferentes linguagens de transformação de dados com diferentes equipes. Tem o pessoal fazendo coisa em Python, tem o pessoal fazendo coisa usando Pentaho, que é uma ferramenta de open source que muita gente usa no Brasil. Tem gente usando o próprio Power BI lá, usando o Power Query para fazer transformação. Ninguém sabe muito bem como as coisas acontecem, né? Tem dados em silos, porque tem o BI e o banco do marketing, tem o banco do financeiro, aqui está errado, seria vendas embaixo, né? E também não tem padronização de métricas e relatórios e tal. Então, isso, quando o pessoal sai daquele monolito, que se chamava, que era o último, né? Geralmente começa, não, vamos usar ferramentas modernas, vamos contratar Tableau, vamos contratar, vamos botar Power BI, vamos fazer um monte de coisa, cada equipe faz o seu e fica uma bagunça, né? Então também não funciona dessa forma, né? Ou também não gera tanto valor. Pode gerar algum valor localizado, uma equipe ter uma coisa legal, né? Aí o pessoal começa a contratar cientistas de dados, que vai ter ali o Júpiter, fazendo alguma análise em cima de algum dado, que nunca chega em produção também, porque a estrutura é tão difícil de manter, que dificilmente esses modelos que o pessoal está fazendo vai virar alguma coisa lá na frente, né? Geralmente vira uma coisa meio que um hobby, ali, uma brincadeira, um playground. E ainda tem os analistas usando o Excel ainda, porque, de novo, é uma estrutura que nem sempre vai entregar todas as análises, os dados não são cruzados. Então, para cruzar dado, o pessoal baixa o BI. Acho que todo mundo aí já deve ter tido essa experiência de você construir um Tableau, um Power BI, o pessoal vai lá no botão baixar para CSV do Power BI, sobe no Excel e faz análise no Excel, né? E daí todo o BI fala, para que eu fiz isso? E daí surge a ideia do Modern Data Stack, ou Modern Analytics Stack, né? Que, como vocês vão ver, é muito parecido aqui nesse diagrama. Eu não combinei com o Felipe, mas é muito parecido com o que o pessoal na Loft tem feito, né? Que é o quê? Você separa as etapas, né, de ingestão, transformação e analytics em módulos, por isso que eu falo da modularidade, e você tem uma centralização da etapa de transformação em SQL, né? Ali no meio, dentro de um data warehouse ou de uma estrutura centralizada de dados. Tá? E todas as ferramentas do Modern Data Stack, elas têm que ter os padrões de DataOps, de versionamento e de governança. São como se fossem pré-requisitos. Tá? Então, a gente tem que ter código versionado, a gente tem que ter uma estrutura que possa falar com alguma ferramenta de catálogo de dados e tal, nessas ferramentas. Então, não precisa ser uma ferramenta, pode ser diferentes ferramentas, desde que elas se integrem usando as boas práticas, né? E quando a gente coloca todos os dados dentro de um data warehouse, ou mesmo num data lake, que possui SQL, né, como o Databricks, a gente consegue usar uma linguagem padrão, a gente não tem mais coisas em Python, Spark, Pentaho e tal, a gente tem uma linguagem padrão, muito mais fácil de explicar para um analista de negócio, de ensinar, que é o SQL, né? E que facilita muito a empresa. A gente vai ter um procedimento padrão de trabalho com dados, um lugar central para olhar, né? E isso gera uma produtividade, um ganho de eficiência, tanto na construção quanto na leitura desses dados, né? Em todos os projetos que a gente participou e o que a gente tem visto também em empresas como a Loft, como o Nubank, como o XP, que tem feito essa estrutura, né? E um ponto que na Loft, que o Felipe falou, não era bem assim, mas o profissional que faz a transformação também tem um novo nome, é uma nova função, que tem sido chamado de engenheiro de analytics, ou analytics engineer, né? Um profissional que é um cara que vai vir de business, geralmente, não vai vir de TI, mas que vai estar fazendo SQL, que vai estar transformando dados dentro do Data Warehouse. E quando a gente tem essa modalidade, como a gente conversou, o próprio diagrama do DBT mostra, desculpa, a gente pode gerar valor de diferentes formas. Os dados estão no Data Warehouse, eles estão validados, eles estão documentados, eles têm a mesma regra de negócio. Dali eu falo assim, cara, vou fazer um modelo de previsão de vendas.
vou fazer um modelo de churn. Não, vamos fazer um relatório, vamos fazer um app que tem simulações. Tudo isso é possível a partir de uma mesma estrutura, né? Não preciso reprocessar, não preciso de trabalho redundante, porque o core dos nossos dados, nossa fonte única de verdade, está no nosso Data Warehouse. Tá bom? Bom, aí quando a gente bota, aí nesse outro diagrama, é o mesmo diagrama, mas mais opinionated, né? Como se fala em inglês, com algumas escolhas de tecnologia que a gente faz aqui na empresa. O DBT, como a gente mencionou, é o core ali dentro do Data Warehouse. É o que faz os dados brutos se transformarem em os dados transformados, né? Ele não é uma ferramenta que roda, né, ele mesmo. Ele não tira dados do Data Warehouse. Ele só manda instruções. Isso é muito legal. Por que é muito legal? Porque se a gente usa uma dessas ferramentas de Data Warehouse escaláveis, que a gente botou ali em cima, como Synapse da Azure, Redshift da AWS, BigQuery do Google, Snowflake, ou mesmo Databricks, eu posso estar processando um volume muito pequeno de dados ou um volume muito grande de dados com o mesmo código, né? Com o mesmo modelo SQL que eu escrevi em DBT. Porque não é ele que está processando. O trabalho disso, o trabalho de processamento é do banco de dados, é do Data Warehouse, né? Isso deixa o DBT uma ferramenta muito escalável, muito, muito boa para trabalhar com dados no mundo de cloud. E depois a gente tem, né, o Scheduler, que é a ferramentas adicionais, né, que a gente pode ou não utilizar. Então, mencionaram, por exemplo, o DBT Cloud. Se eu uso o DBT Cloud, eu não preciso do Airflow. Mas se eu usar o DBT, o DBT Core, que é o open source, eu posso ter que usar o Airflow, o Composer, o Prefect, ou uma ferramenta de orquestração. Mas o DBT Cloud, ele é o mesmo DBT. A diferença é que a DBT Labs, ela facilita a vida de quem quiser usar o DBT, né, na sua empresa, usando o IDE, mas assim, é o mesmo core. O que funciona para o DBT Cloud vai funcionar para o nosso DBT Open Source, se a gente quiser usar o Open Source na nossa empresa. Isso vale para o Airflow, que a gente sabe que tem muitas empresas que usam, e as clouds hoje têm serviços de Airflow, etc, etc. Então, quando a gente, às vezes, tem também um debate dentro das empresas sobre, mas eu vou usar o DBT, ele é open source, quem vai dar suporte e tal, tal, tal. Aí a boa resposta para isso é, quase tudo que existe na cloud é open source, né? É alguma empresa que está fazendo algum tipo de aplicação em cima do open source. Isso vale para o Redshift, isso vale para o Databricks, isso vale para quase tudo que existe dentro de uma arquitetura cloud. Então, não é porque é open source por baixo que não vai ter suporte, que não vai ter comunidade. Inclusive, hoje em dia é o contrário, né? Porque o DBT, por exemplo, tem novos adapters que você pode desenvolver, você tem alguém desenvolvendo, você não precisa contratar lá a Microsoft ou a Oracle, etc., para fazer, né? Então, a ideia do Modern Stack, como eu mencionei, é o quê? A gente faz uma ingestão de dados para um Data Lake ou Data Warehouse. Dados brutos, né? A gente não transforma dados nessa etapa. E dentro dessa estrutura, a gente usa o DBT ou outras ferramentas parecidas, né? Que tem a mesma ideia de ELT, para processar esses dados, documentar esses dados, testar esses dados e criar um pipeline de dados que a gente confia, que a gente né, vai conseguir utilizar lá no nosso dia a dia. E para fazer isso, a gente tem um novo profissional, a gente, né, geralmente uma nova função, que é o engenheiro de analytics, que é o cara que vai ser a ponte entre o DW e os dados, e o negócio, né? Legal. Então, o MAS, né, o Modern Data Stack, o Modern Analytics Stack, ele envolve três áreas, né? Um novo processo, que é o que eu mencionei nos últimos 2 slides, né? De ter ali aquela combinação de coisas, né? De ingestão, load e tal. Ele envolve novas tecnologias, então esse diagrama é do Snowplow, que é uma das ferramentas, né, do Modern Stack, vamos dizer, na área de Web Analytics, que ele menciona quais são empresas que estão em cada uma dessas etapas, mas que se conversam. Então você vê que não tem só o DBT, né? Tem ali Dataform, Materialize, que são empresas que fazem algo parecido. Materialize, na verdade, é um pouco diferente. Mas o Dataform é muito parecido, era muito parecido com o DBT.
E depois, na parte de ingestão, a gente tem Fivetran, a gente tem Stitch, a gente tem Airbyte, a gente tem Meltano, Matillion. Então, tem várias ferramentas que vocês podem usar. Cada empresa pode fazer seu próprio Lego aqui, sua própria combinação, para criar um stack moderno, né, hoje em dia. Não precisa depender de algo monolito, alguma coisa. Tem que ser tudo da Oracle. Não precisa. Né? E também envolve novas funções. Então, tem um processo diferente, tem tecnologias um pouco diferentes e tem uma distribuição de funções um pouco diferentes. Quais são essas funções? Né? Tem o cientista de dados, que é o cara que faz o modelo e tal, né, que vai usar o Python, vai brincar ali. Tem um engenheiro de dados, que vai ser muito parecido com o que, na nossa visão, com o que o Felipe falou ali na Loft, né? O cara que ele faz a infraestrutura rodar, responsável por que todo se converse e responsável por criar novas aplicações, novas estruturas que outras equipes vão usar, mas ele não faz transformação de negócio, que esse é um grande erro que a gente vê nas empresas. A gente tem o analista, que é o cara que está tomando decisão ali, tirando insights, né? Que hoje também já mexe um pouco com SQL, com Python, mas é o cara, geralmente, que era o cara do Excel. E a gente tem esse nova função, que é o engenheiro de analytics, né? Que é o cara que desenvolve o DW, que extrai e transforma dados para análise, e que usa o SQL como linguagem, né? E talvez o DBT como ferramenta. Mas são profissionais que a gente tem visto assim, que tem mudado muito a forma que as empresas trabalham em termos de performance, de construção de analytics, né? E vão estar interagindo muito próximo com os analistas de dados e com os engenheiros de dados para fazer tudo isso funcionar dentro do Modern Analytics Stack. E para isso, claro, a gente recomenda, mas não é uma... É um pouco mais jabá do que o Gabriel falou, né? Mas a gente faz um pouco de jabá aqui do DBT, tá bom? Bom, como saber mais? A Rose já falou do DBT Labs, né? A gente vai fazer um pouco de jabá também para o nosso lado. A gente tem um e-book do Modern Stack no nosso site. Tem muita coisa parecida com o que tem naquele e-book da Holistics, que o Gabriel falou, que é muito bom, por sinal, muito completo. A gente não é tão detalhado aqui, mas a gente fala um pouco de todas as etapas. Então, para quem quiser começar e entender as ferramentas, as etapas, é bem legal, podem baixar lá. A gente construiu um novo Slack no Brasil, que não é focado em DBT, mas é focado na ideia de um Analytics, né, para o pessoal de Analytics que quer entrar nessa parte um pouco mais tech, né? E não do cara de TI que está em Analytics. Então, a gente tentou criar uma comunidade voltada para regras de negócio, como modelar dados do SAP, como usar o DBT, como usar Stitch, como discutir o que o Analytics Engineer, o engenheiro de Analytics faz, né? De uma forma menos técnica, ou não tão técnica. Então, quem que tiver interesse de entrar na comunidade, ela começou recentemente, a gente está criando aí começando a criar um movimento, e nosso blog também tem bastante material, muito material sobre ELT, ETL, DBT e tal, quem quiser entrar em contato, dar uma lida. E por fim, também outro jabá, mas eu acho que vai ser útil para quem está querendo entrar nessa área, a gente tem um curso em português sobre engenharia de analytics, né? E esse curso já teve alguns cursos, algumas turmas, e a gente tem mais uma turma começando agora no final do mês, dia 31 de agosto, tá? Então a gente colocou um cupom aqui, quem quiser entrar no link, no QR Code, ou o nosso site lá tem um link também. Tem um cupom aqui, MeetupDBT20, com 20% de desconto, tá? Inclusive, acho que até hoje um preço promocional lá, então ficou um time meio apressado, mas é um curso que a gente tenta trazer o pessoal não técnico, né? Quem veio da área de business, da área de BI, e quer saber como fazer um data warehouse, como entender todo esse processo do Modern Data Stack, usando DBT, usando Stitch, mas que a gente não foca tanto na ferramenta. A gente fala muito de processo, de o que as coisas significam. E, então, quem tiver interesse, além lá, claro, do material do próprio Fishtown lá, mas que é em inglês ainda, né? Então, nem sempre as pessoas têm interesse. Também, se quiserem me adicionar no LinkedIn para conversar mais, ou no Slack, ali a gente está disponível, tá? E era isso. Acho que eu passei um pouco do tempo. Daniel, valeu. Só queria agregar ainda uma coisa sobre o curso, né? Que eu também sou da Indicium.
para quem não ouviu aí do início, mas o curso surgiu de uma necessidade nossa aqui na empresa de treinar pessoas com essa habilidade. Então, a necessidade está aí no mundo, né? A gente está vendo a XP, Nubank, todo mundo falando desses novos profissionais. O DBT começou falando, né? Faz uns 2 anos. E a gente começou a sentir essa necessidade na pele aqui desse profissional com essa linguagem de negócios, essa linguagem técnica, para a gente conseguir entregar nossos projetos aqui na Indício. Até o próprio Gabriel falou, eu comecei na administração e tal, e agora eu estou falando de cloud. Esse é justamente o engenheiro de analytics, esse é justamente o perfil que a gente procura para ajudar a treinar, e a gente sabe que tem bastante coisa aí, a gente tem bastante material em português, que é um esforço aí do Daniel para tentar democratizar um pouco esse conteúdo aqui para o Brasil. E aí as perguntas, acho que o Gabriel já respondeu uma pergunta aí que tinha para o Daniel, então quem tiver mais perguntas pode mandar aí para a gente, que a gente vai respondendo. Mas a Rose, ela deu uma ideia bem legal aqui da gente tentar fazer uma foto nossa aí da galera que está participando, já que a gente não pode fazer um meetup presencial. Então, Rose está aí, né? Eu posso tirar a foto. Eu ia dizer para todos ligarem a vossa câmera, se for possível, e sorrir, se quiserem, se não quiserem sorrir também. Beleza. É a minha nova palavra do dia, é beleza. Beleza. Ok, esperando mais um bocadinho. Estou a ver mais pessoas a juntar. Ok. Vou dar mais uns 15 segundos para as pessoas se aprontarem. E desde já é muito legal ver as caras de todas as pessoas que estão presentes. Acho que fica tudo muito mais... parece mais real, não é? Ok, vamos lá. Ok, eu vou ter de tirar em 2, ok? So, aqui vai um sorriso. Ok, 1, 2, 3. Ok, mais uma vez. Vou tirar daqui. 1, 2, 3. E agora mais outro. Nós temos muitas pessoas. Ok, 1, 2, 3. Acho que há mais. Há mais. Ok. Há mais. Olha, aqui vai. 1, 2, 3. Pronto. Depois eu partilho também consigo, Bela. Tá bom. Obrigada, Rose. E uma coisa que é legal para a gente compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar as apresentações e a gravação do Meetup, tanto no evento quanto no Slack do DBT. Então, para quem quiser relembrar, eu sei que é bastante informação. Então, para quem está chegando agora, quiser, ou chegou no meio, perdeu, vai estar tudo lá. E a nossa ideia agora, né? Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, todo mundo está em casa, mas também tem que tomar uma água, respirar. Mas é trocar uma ideia e aí talvez, assim, um bate-papo mesmo. A Rose vai até parar de gravar daqui a pouquinho, para a gente conversar e se conhecer e falar um pouquinho mais sobre os desafios e tudo mais. Além disso, esse foi o primeiro dos nossos meetups, né? Então, acho que a gente já pode considerar um sucesso, né? Obrigada aí, galera, que participou. E a gente pretende continuar, e com o apoio do DBT nos próximos, a gente pretende fazer um evento ainda mais técnico, trazendo aí uns experts e quem sabe até tentar alguma tradução simultânea, alguma coisa para todo mundo poder participar e entender. E acho que é isso, né? Acho que Felipe, Gabriel, Daniel... É isso. Muito legal ver a movimentação da comunidade, assim, acho que só dando um depoimento rápido também, eu compartilho muito do que o Gabriel comentou de... Quando eu preciso bater cabeça com alguma coisa no DBT, eu, ao invés de procurar no Google, eu procuro no Slack, eu juro, assim, tipo, no Slack do DBT, você vai lá e olha e acha. Então, acho que, além de existir uma comunidade já super forte, crescendo cada dia mais, a gente aqui mais perto, em todo canto do Brasil aí, também ter essa construção, acho que é super, super positivo.
Felipe, eu tenho uma pergunta para você, já que estamos no debate. Aí, como é que vocês organizam os times na Loft, assim, na questão de desenvolvimento do DBT? Acho que essa é uma pergunta legal que a gente, como eu falei, a gente tenta falar muito questão de processo, né, de mudar um pouco a forma como as empresas trabalham na parte de dados. Sim, você falou boa. que a maior parte dos profissionais são BA, né? Mas como vocês Sim. fazem? Eles são dentro dos squads ou é um squad centralizado? Como é que vocês trabalham aí? Legal. Hoje, o time de BA, ele fica centralizado, mas a gente se divide por frentes do negócio. Então, por exemplo, eu lidero o time que cuida da unidade de negócio de apartamentos de propriedade da Loft, né? Então, os apartamentos que a Loft compra, reforma e vende. E a gente só faz essa divisão, um por